Eu fui chamado para me deram alguns assuntos assim que poderiam ser falados, e aí uma das opções era antibiótico terapia. Foi um desafio fazer essa aula. É uma aula muito difícil, assim, porque tem muitos conceitos, é muita coisa. Vai ter uma hora que vai vir alguns nomes que talvez vocês não tenham familiaridade, mas como tudo na medicina, é uma questão de repetição. Tá? Na medicina você não vai conseguir decorar as coisas de primeira, assim, essa é a regra. A regra é você não conseguir. É você ver de novo, aí você aplica aquele seu conhecimento na prática e, tá, aquilo que eu estudei, agora vendo no paciente, ficou mais fácil, aí você vai sedimentando o seu conhecimento e construindo, de fato, uma coisa que fica não decorada, não vazia, mas que você consegue até de maneira reflexa aprender aquilo, né? Então, hoje aqui a gente vai falar de bastante conceito, vou tentar fazer com que seja um pouco leve, assim, as coisas que eu vou falar, mas não se sinta ansioso se no final você perceber que não conseguiu decorar tudo. Os slides, além do vídeo que vai estar disponível, quem quiser só o PDF dos slides, eu vou divulgar, não tem problema nenhum. E é óbvio que tanto no final dessa aula quanto depois eu vou estar aberto a dúvidas e ao mesmo tempo a gente vai crescer junto. Eu aprendi muito fazendo essa aula, então as suas dúvidas talvez eu não saiba, mas a gente corre atrás e consegue aprender junto, beleza? Então, começando a aula, então, alguns problemas iniciais, assim, só para a gente falar um pouquinho, e antes da gente começar os assuntos, né? Primeiro, eu não vou entrar em assunto de PKD-PD, mecanismo da antibiótico terapia, se é na parede celular, se não é, mecanismo de resistência, se é bomba de fluxo, se não é. Vou tentar fazer isso aqui um pouco mais prático, como a gente pensa na prática e como a gente vai raciocinar qual a escolha de antibiótico, qual é o conceito de escalonar, para onde escalona, vai ser essa a ideia. Ao mesmo tempo, tem muitos conceitos e muitas situações diferentes. O paciente vai para casa ou vai ser internado? Vai ser internado, mas ele está chocado? Vai ser internado, mas ele está bem. É um paciente imunossuprimido, é um paciente cirrótico. E tudo isso são variáveis que vão acabar influenciando na escolha do seu antibiótico. Então, às vezes a gente, com o nosso conhecimento padrão, aí conforme você vai, que a gente vai estruturar aqui na aula, aí em algumas situações diferentes vocês vão, tá, aqui então, por exemplo, imunossuprimido, talvez eu tenha que dobrar a dose de alguns antibióticos, isso são coisas que vocês vão aprender na prática, tendo a base dessa aula, por exemplo, né? E todo conceito de antibiótico terapia, toda vez que a gente vai fazer revisão de pneumonia, revisão de infecção urinária, qualquer seja síndrome, é muito importante você conhecer a sua epidemiologia local. É por isso que é difícil ter uma regra universal para o mundo inteiro, e quando tem, geralmente ela é sujeita a falhas. É bom você saber se na sua epidemiologia local, qual é a bactéria que está influente, qual é o perfil de resistência dela. E isso é uma coisa que eu saí da faculdade sem ter bem claro, que quando você trabalhar num hospital, e agora, por exemplo, o USM, vocês precisam saber mais ou menos quais são as bactérias que crescem ali. Qual é o perfil? Olha, aqui tem uma Pseudomonas que geralmente é sensível a tal coisa. Aqui tem um acineto que geralmente é resistente a tal coisa. E vocês vão construindo a epidemiologia do hospital, e nisso vocês vão entendendo melhor qual é o antibiótico que vai escolher em cada situação, né? Então a epidemiologia local é importante nesse contexto. Mas beleza. Antes da gente entrar nas síndromes, eu vou falar de pneumonia, infecção urinária, eu preciso falar algumas dúvidas iniciais e principalmente falar que algumas coisas não são tão importantes como parece, tá? Primeiro, para que serve a concentração inibitória mínima, o MIC, né? Aqui eu peguei uma hemocultura do USM, né, com o nome tampado, agradecer a Gabriela que conseguiu essa hemocultura para mim, e essa hemocultura é de um Staphylococcus epidermidis, né, uma bactéria muito comum de estar na pele, e às vezes é pura contaminação, mas o que eu quero é falar da concentração inibitória mínima, aqui, ó. Nessa coluna aqui, vai ter alguns valores. E conforme você vai olhando, você vai começando a ter dúvida. Pô, será que esses valores são importantes para eu decidir qual antibiótico utilizar? Por exemplo, clindamicina está resistente aqui, beleza. Mas tem outras coisas que a daptomicina é sensível e está um número 1, enquanto a nitrofurantoína é sensível e está um número menor que 16. Então, será que é melhor escolher um número menor, maior? Aqui, pessoal, concentração inibitória mínima, para você escolher o seu antibiótico, na regra geral, mais de 90% das vezes, não importa. O que importa para você? Se é sensível ou resistente. Se é S ou R, intermediário, mas principalmente você vai, para escolher um antibiótico, vai pegar os sensíveis e ver o que melhor se aplica ao paciente. Por exemplo, a daptomicina é só EV.
Nitrofurantoína tem via oral. Então, se o paciente vai para casa, aqui é melhor escolher nitrofurantoína, porque tem via oral. Ah, mas 16, esses números eles não se correlacionam. Não é um versus o outro. O MIC da nitrofurantoína é 16. É um número mágico para nitrofurantoína. Já para daptomicina, esse número mágico é 1. Eles não se correlacionam, tá? Então aqui vai ser o sensível versus resistente e ponto final. Mas, Pedro, não usa nunca. Não, usa. Principalmente num cenário onde está tudo resistente. Estando tudo resistente, aí você consegue começar a argumentar, principalmente quando tem resistência a carbapenêmicos, então umas bactérias mais graves de UTI, você fica na dúvida assim, putz, ele é resistente, mas não é tão resistente assim. Aí você começa a argumentar se ele é muito resistente ou pouco resistente. Nesse momento o número importa, mas numa regra geral, tem coisa sensível, você vai olhar para o sensível e vai escolher, baseado no seu paciente, qual antibiótico você vai querer utilizar. E aí, de preferência, não utilizar chumbo de canhão, né? Se tem uma coisa mais leve, você vai tentar fazer, e que é sensível, você vai tentar a coisa mais leve. O segundo conceito é essa ideia de bactericida versus bacteristático, tá? Bactericida seria aquele antibiótico que é capaz de destruir praticamente completa as bactérias em 18 a 24 horas in vitro, enquanto o bacteristático ele só reduz muito, de maneira muito expressiva, a concentração das bactérias, mas não destrói completamente. Esse conceito, pessoal, ele na prática tem revisões recentes, da década que se encerrou agora, que mostrou que a gente não tem ideia de quando que esse conceito é importante em termos de vista do paciente. Porque o bacteristático, ele não deixa de matar algumas bactérias, ele talvez tenha um poder um pouco menor, só que junto com a imunidade do paciente e tudo mais, consegue ser suficiente e consegue ter o mesmo desfecho clínico. Então, em termos de desfecho clínico, em termos de melhora do paciente, mortalidade, essa diferença é pouco importante. O que as duas revisões recentes mostraram? Que talvez na endocardite, meningite e neutropenia, talvez tenha diferença. A endocardite é muito porque a bactéria ela começa a ter uma relação com a fibrina na formação de trombo, aonde o fagócito não consegue agir. E aí talvez o bactericida seja mais importante. Na meningite, por ser um terreno mais nobre, né? Por ser sistema nervoso central, então talvez seja melhor você ser com bactericida. E o paciente neutropênico, porque não vai ter ajuda da própria imunidade para combater. Mas isso é porque não tem tanto estudo, não é porque nos estudos mostraram que eles tiveram desfecho ruim, tá? Então, talvez nesses três é bom evitar os que são bacteriostáticos. Bactrim, que é o sulfametoxazol com trimetroprima, linezolida, clindamicina e macrolídeo. Ó, dá uma pausa aqui. Começou um monte de nome. Fica tranquilo. Se quiser anotar, anota. Se quiser depois olhar os slides, anota. Isso é o tipo de coisa que é melhor você ter fácil acesso, putz, como é que é mesmo? E olhar rápido e aos poucos ir decorando, do que se preocupar com decorar tudo na aula. Mas, pessoal, voltando, por exemplo, linezolida, tem artigo recente usando linezolida para endocardite com evolução boa. Então, é uma coisa, e sendo que é bacteriostático, endocardite eu acabei de falar que não funciona, então é um conceito que é meio vago, mas nas infecções outras, é bem tranquilo, eu não preciso me estressar com isso, posso utilizar esses antibióticos, tá? Terceiro conceito, penetrância nos tecidos. Pedro, será que vale a pena eu escolher aquele antibiótico porque ele penetra melhor naquele tecido? De maneira geral, se você utilizar o que é recomendado na literatura, nos guidelines, você não precisa se preocupar com isso. Eles já se preocuparam e você vai conseguir, de maneira prática, utilizar e sem precisar se preocupar com isso. Agora, talvez a penetrância tenha uma importância maior no osso, por causa do biofilme que começa a se gerar ali, na próstata, e no sistema nervoso central, porque são tecidos mais difíceis de penetrar. A próstata ela é mais difícil por si só, e o sistema nervoso central tem a barreira hematoencefálica. Os dois, no momento da inflamação, quando está doente, eles ficam inflamados, fica mais fácil de passar. Só que conforme a infecção, conforme você já está usando antibiótico por um tempo, ainda mais a próstata que você usa por semanas, 3 a 4 semanas, lá no final talvez já o antibiótico não esteja conseguindo mais penetrar, porque a inflamação passou. Então talvez nesses três importe um pouco. Mas, como regra geral, eu não preciso me estressar com isso. E o último conceito, antes da gente começar a falar de clínica mesmo, falar de o que utilizar em cada cenário, é limiar do erro. O que é isso? Cada paciente, você tem uma margem de erro.
Uma coisa muito comum no pronto-socorro é você errar. Você achar que é uma infecção urinária, lhe mandar embora e não era o paciente voltar. Ou você achar que é uma infecção urinária, usar um antibiótico e aquele não ser o suficiente. Ou você tratar uma pneumonia errado. É uma coisa que você está sujeito a erro. Você não vai dar o maior antibiótico para todos os pacientes sempre, para nunca errar. Você vai estar dando antibióticos mais normais, que pega a população em geral, mas sempre vai ter aquela porcentagem que talvez não pegue e o paciente volte. E é diferente quando eu falo que é um paciente ígido, que tá um pouco, que tá infectado agora, mas está estável e vai para casa. Beleza, esse eu tenho uma margem de erro um pouco maior. Agora, se eu tô falando de um paciente que está chocado na UTI, a minha margem de erro diminui. E talvez eu precise ser um pouco mais agressivo na minha antibiótico terapia. Talvez eu precise entrar como um chumbo de canhão e depois eu repensar o antibiótico. Isso é respaldado pela última atualização do Surviving Sepsis, né? Que em 2016 ele teve uma atualização grande, depois foi lançado várias atualizações mais específicas, né? E o Surviving Sepsis, ele escreve no ponto 2, nós recomendamos amplo espectro de antibióticos de maneira empírica até sair as culturas, para que cobrir a maior parte dos patógenos principais, né, mais prováveis. Então você, talvez, num contexto de choque, você pode dar um chumbo de canhão, por exemplo, contanto que você entenda a regra número 3, que depois que o paciente estiver em melhora, você pode estreitar o seu antibiótico terapia, principalmente se o paciente em 48, 72 horas começar a melhorar e as culturas vierem negativas, porque na sepsis você já coletou as culturas, aí o paciente, você meio que está bem, e você, beleza, o paciente está melhorando, culturas negativas, eu vou agora descalonar esse antibiótico para o que é o padrão baseado na doença que o paciente tem, se é pneumonia, se é infecção urinária, e por aí adiante. Então, dependendo do seu limiar de erro, que é uma coisa que não tem regra, é para cada paciente, um paciente imunossuprimido, você tolera mais, você entende que, opa, peraí, é melhor eu interpretar diferente esse paciente. Um paciente chocado, mesma coisa. E aí você vai ter erros diferentes e você talvez escolha, isso influencie na sua escolha de antibiótico. Mas beleza. Vamos começar com a clínica agora. Eu vou falar de 4 síndromes principais nessa aula, começando pela infecção de pele e subcutâneo, tá? Aqui tem local que coloca celulite erisipela separado, celulite sendo uma infecção mais profunda, menos delimitada, erisipela sendo mais superficial e mais delimitada. Mas, de forma geral, e tem revisões recentes, uma revisão do JAMA de 2016, que falou que, olha, dá para pensar tudo sendo a mesma coisa. Mas o UpToDate, por exemplo, ele já fala que é melhor separar. Então, existe um pouco de discussão nisso. Os principais patógenos, quando eu estou falando de infecção de pele, é o Streptococcus pyogenes e o Staphylo aureus, né? Então, a gente está resumindo principalmente em cocos gram positivos aqui. São infecções de gram positivo. E aqui, a minha escolha inicial para as infecções de pele são o que vai cobrir os cocos gram-positivos. A terapia empírica se resume, então, principalmente nas penicilinas e no começo da cefalosporina. Lembrar que a cefalosporina tem 5 gerações e as primeiras 3 cobrem bem cocos gram-positivos. E as últimas já começam a desvirtuar com asterisco ali no final, tá? Então, desvirtuar que seria o quê? Começar a cobrir mais o outro lado, o bacilo gram-negativo. Mas para cocos gram-positivos, tá de bom tamanho uma cefalosporina de primeira geração, como a cefalexina, cefazolina e a cefadroxila. Aqui, pessoal, nessas de primeira geração, a cefazolina é IV, a cefalexina e a cefadroxila são viorais. Pô, Pedro, mas é a mesma cefalosporina, é a mesma geração, por que você colocou as duas opções? Porque eu consigo utilizar em 2 cenários diferentes. A cefalexina, ela é de 6 em 6 horas. A posologia é muito ruim. A cefadroxila é de 12 em 12. A diferença é que a cefalexina tem local que dá cefalexina de graça. Já a cefadroxila custa em torno de uns R$30, 30 e poucos. Então tem pacientes que vai conseguir, tem pacientes que não vai. É bom você saber que às vezes o paciente conseguindo, é melhor você garantir a posologia de 12 em 12 da cefadroxila do que arriscar o paciente não tomar certo antibiótico com a cefalexina. Beleza? O antibiótico de a cefalosporina de segunda geração, cefuroxima, também posso utilizar. Ceftraxona para casos internados vai cobrir uma cefalosporina de terceira aqui. As penicilinas orais, amoxicilina também vai cobrir, porque tem um bom perfil para cocos gram-positivos. E paciente internado, principalmente quando eu estou pensando em estáfilo, eu vou preferir a oxacilina. Quando é que eu penso em estáfilo?
principalmente quando tem bolha e principalmente quando tem abscesso. Bolha e abscesso aumenta a sua chance de ser estáfilo, vale a pena talvez começar a oxacilina. Aqui existe discussão de especialista qual eles preferem começar. Beleza? Aqui eu quero começar com o caso clínico, tá? A gente vai tentar resolver, não vou resolver de cara, vou dar um segundo para vocês pensarem e ver o que vocês fariam, tá? Então, paciente de 57 anos de idade, de antecedente ela só é hipertensa, veio ao pronto-socorro devido a eritema e calor em ambas as pernas há 6 dias. Relata que teve quadros similares no último ano. Veio ao pronto-socorro há 3 dias atrás, então quando tinha 3 dias de sintoma, onde foi prescrita a cefalexina, mas não está melhorando. A paciente pede para ser internada, porque na última vez, que foi mais ou menos uns 3 meses, ela só melhorou quando internou. As opções agora. Não vamos internar por enquanto, vamos fazer uma amoxicilina, e aí se ela não melhorar, aí eu troco o antibiótico, e aí se ela não melhorar, eu interno ela. Vou internar e já vou prescrever oxacilina aqui para ela, ou ceftriaxona. C, vou fazer um corticoide tópico só para desinflamar essa perna e liberar ela. E D, vou solicitar cultura da pele. Tentem resolver. Quando a gente erra, é bom porque reforça. Quando a gente erra, aí marca, né? Aí você... Não, beleza, isso aí eu não esqueço mais porque eu errei feio. Aqui, pessoal, a gente está diante da falha de uma terapia empírica. Paciente, eu achei que tinha um processo infeccioso, paciente não melhorou, voltou, falhou a minha terapia empírica. Eu não sei qual é a bactéria, eu não consegui cultura, então falhou a minha terapia. Esse é o slide mais importante da aula. Então, pronto. Esse é o slide mais importante da aula. Eu queria que se tivesse alguma coisa para sair decorado, seja esse slide. Por quê? Quando eu falho a terapia empírica, tem 3 cenários que eu preciso que vocês pensem. 3 cenários. Cenário número 1. Será que eu fiz o diagnóstico certo? Será que era uma celulite mesmo? Será que era, por exemplo, uma pneumonia? Será que era mesmo outra infecção? Segundo, eu fiz o diagnóstico certo, mas será que ele não melhorou porque tem alguma complicação? Será que não tem alguma coisa que se eu não resolver, não vai adiantar dar só antibiótico? E, por 3, errei o antibiótico, ou errei a bactéria, ou acertei a bactéria, mas errei o antibiótico porque ela é resistente, eu vou ter que mudar o antibiótico. A maioria das vezes vai estar no 3, vai ser mudar o antibiótico, mas eu preciso que vocês deixem isso como uma terceira opção, porque os diagnósticos errados vão ser perdidos e as complicações vão ser perdidas. Então, para o benefício do paciente, primeiro, rever o diagnóstico. Putz, será que era infecção mesmo? Segundo, tem complicação? Aí sim, você pensa em mudar o antibiótico, tá? Por exemplo, nesse nosso caso, fiz o diagnóstico certo, essa revisão de celulite do JAMA que eu mencionei, de 2016, ele traz essa informação, que o erro diagnóstico no paciente com celulite está beirando em torno de 33%. Isso são casos em que todo caso era chamado a dermatologia para olhar e a dermatologia percebeu que tinha um erro muito alto. E o principal diagnóstico diferencial é dermatite de estase, tá? É uma inflamação causada por estase, seja venoso, seja linfático, a perna vai inchar, depois de inchaço vai inflamar e essa inflamação parece celulite, mas não é. Se a gente for lembrar, celulite erisipela acontece porque tem alguma ferida na minha pele que vai fazer a bactéria que estava habitando ali na pele entrar e fazer a infecção. Então é muita coincidência. E já o edema acontece de maneira bilateral. E esse eritema, ele também é bilateral. Essa inflamação, esse sinal flogístico, geralmente é bilateral. Então pensa assim, olha a coincidência. A pele da pessoa abriu nas 2 pernas ao mesmo tempo, a bactéria entrou ao mesmo tempo e fez a infecção ao mesmo tempo. Então, celulite bilateral é um diagnóstico que você sempre fica assim, pô, peraí, tem algo errado. Bilateral não é para ser celulite. Aqui, a regra tem que pensar em dermatite de estase, tá? A dermatite de estase, ela tem essa característica de ter essa parte mais quebradiça da pele, né? Essa parte um pouco mais, até mesmo escamativa, e aqui pode ser uma solução de continuidade e infectar. Então, dermatite de estase, que é esse diagnóstico que a gente está falando, diferencial, não é para ter febre, não é para ter leucocitose, não é para ter esses exames alterados. Se tiver, talvez seja dermatite de estase com uma infecção secundária em cima. Qual que é a importância de fazer esse diagnóstico? Porque se eu não resolver o edema do meu paciente, ele vai ter isso de repetição, como é a história do nosso caso, onde ela fala que teve várias vezes, não está melhorando. Por quê? Porque provavelmente a estase dela não foi melhorado. Essa estase pode ser
venosa, por exemplo, insuficiência cardíaca, ou insuficiência venosa mesmo, paciente com insuficiência venosa, ou pode ser um problema linfático. Então, aqui na dermatite de estase, o tratamento é desinflamar a pele com corticoide tópico, então seria a letra C, e depois que a pele mais desinflamada, colocar aquela meia elástica para evitar que o edema se refaça, beleza? Então, fica esse diagnóstico diferencial importante. Então, aqui, esse nosso primeiro caso, ele travou no diagnóstico certo. Complicação de celulite, geralmente é abscesso, fasciite necrotizante, mas aí são casos diferentes, a palpação da pele vai ter flutuação, então geralmente é mais fácil de ver, se ficou em dúvida dá para pedir um ultrassom, tá? Só para, eu sei que essa aula, eu acabo não conseguindo falar de tudo, porque cada tema dá para falar uma aula inteira só disso, mas só lembrando que de diagnóstico certo, número 1, além de dermatite de estase, cabe aqui falar de TVP. Então, geralmente, a gente pode pedir um ultrassom de membro inferior se ficar na dúvida, não é regra, mas se ficou na dúvida entre celulite e TVP, pede um ultrassom de membro inferior para ver, ultrassom Doppler, e dermatite de estase. Eu acho que seriam esses dois principais diagnósticos diferenciais. E por último, errei um micro-organismo ou o paciente resistente, aí eu vou precisar escalonar. Então agora eu queria falar como funciona o escalonamento de cocos gram-positivos. Eu tô com uma infecção de cocos gram-positivos e quero escalonar. No primeiro patamar dessa nossa tabela, que vai começar a surgir agora, eu vou ter a cefalosporina, como eu mencionei, penicilina, oxa, amoxicilina, clindamicina tá aqui, que não estava antes porque não pega tão bem estrépito, então ela fica um pouco na dúvida, é um pouco segundo escalão aqui, e o Bactrim, beleza. Que é o sulfametoxazol com trimetoprima. Esse vai pegar o Staphylo aureus sensível à meticilina, que é o Staphylo aureus mais bobo, o pneumococo, que é um cocos gram-positivos multi-S, e aqui não faz infecção de pele, mas é um cocos gram-positivos, que é o enterococo, que a antibiótico de escolha aqui é a ampicilina. São os antibióticos mais bobos. Se eu começar a pensar em resistência, aí eu vou para vancomicina e para teicoplanina. Esses dois antibióticos, eles vão ser úteis na Staphylo aureus resistente à meticilina e o pneumococo resistente à ceftriaxona e o enterococo resistente à ampicilina. Então aqui eu já estou falando de bactérias um pouquinho mais resistentes e que, por exemplo, se não tiver melhorado essas infecções, talvez precise escalonar, ou aquilo que eu falei lá atrás da margem de erro, por isso que às vezes de cara já começa a van para um paciente, para você já cobrir todos esses patógenos aqui. Mas, se por acaso tiver ainda resistência, o que eu utilizo para essas bactérias aqui é linezolida, daptomicina e ceftaroline, tá? Ceftaroline, aqui foi o asterisco que eu tinha deixado lá atrás, é uma cefalosporina de quinta geração, recentemente descoberta, né? Então, da última década, das últimas 2 décadas, que funciona para bacilo gram-negativo e cobre Staphylo aureus potente, beleza? Aqui, pessoal, esse aqui, ó, esse Pokémon aqui, Staphylo aureus resistente à vancomicina, praticamente não existe no Brasil. É muito difícil ter no Brasil. Tem alguns casos, mas não é comum, tá? Enterococo resistente à vancomicina, esse tem. Então, às vezes a gente se depara com eles, e é por isso a importância de você saber o que tem de infecção dentro do seu hospital, tá? Sobre um pouco mais sobre Staphylo aureus resistente à meticilina, ele merece um pouco mais de destaque, um slide branco aqui só para ele. Por quê? Porque está começando a aumentar o número de casos de paciente que vem de casa já com Staphylo aureus resistente à meticilina. Não era comum isso, era para ser uma bactéria hospitalar. De casa vem o Staphylo aureus bobo, e dentro do hospital o Staphylo aureus bobo fica forte, e aí eu vou ter que usar a vancomicina. Só que a gente começa a ver mais casos vindo de casa, principalmente em pacientes usuários de drogas injetáveis, pacientes que usam antibiótico recentemente, e eu nem estou falando de antibiótico para estáfilo, às vezes é quinolona, tipo ciprofloxacino, levofloxacino, às vezes é cefalosporina também, de pacientes em diálise, pacientes em instituição de longa permanência, essa sigla é instituição de longa permanência, né, pacientes que estão, chamado de asilo, né? E pacientes HIV, tá? Então, Staphylo aureus resistente à meticilina, eu tinha falado que a vanco e a teico era da prateleira do meio pegava, e a prateleira de cima também vai pegar, linezolida, daptomicina e até a própria ceftaroline. Mas, se a infecção for leve, se a infecção, por exemplo, for de pele, eu tenho a opção de que a clinda, o Bactrim e a doxiciclina funciona para o Staphylo aureus que vem de casa.
Esses antibióticos é para infecções leves, não é para infecção grave. Para infecção grave, é melhor você ter uma coisa mais garantida com o de cima. Mas para infecção de pele, eu posso usar a clindamicina, bactrim-doxiciclina, quando você pensar, poxa, esse quadro não está melhorando, mas o paciente está bem. Esse quadro da pele não está melhorando, mas a paciente está bem, eu não quero internar, vamos tentar fazer esses antibióticos, por exemplo. Tá? Então, atualizando a nossa tabela, então eu botei bem pequenininho, Clinda, Doxiciclina, Bactrim, bem pequenininho como um asterisco para casos leves, eu posso pensar neles. Casos graves, vai ser vancomicina e ponto final. Fechado pele, tenho que ir para outra síndrome por causa do tempo. Agora eu vou para o rim, tá? Então agora eu vou para infecções do trato urinário. O principal patógeno é Escherichia coli e outras enterobactérias, Escherichia coli ganhando de longe, né? Então aqui eu vou falar principalmente de bacilo gram-negativo. Enterocorro, que é um cólico gram-positivo, entra aqui? Até entra, mas é principalmente bacilo gram-negativo, tá? Minha terapia empírica hoje, recomendada no Brasil inteiro, é para cistite usar nitrofurantoína e fosfomicina e para as pielonefrites usar a ceftriaxona, tá? Talvez alguém tenha notado uma ausência, não sei se alguém já tem esse viés, que antes a gente utilizava muito quinolona para essas infecções, mas foi visto que as quinolonas em geral estão tendo uma resistência muito alta, a Escherichia coli está tendo uma resistência muito alta às quinolonas em geral. Então, se eu estou falando do meu principal patógeno, eu tenho que tentar acertar ele. E para eu acertar ele, eu vou ter que fugir da quinolona. Então, eu tenho nitrofurantoína e fosfomicina para casos de infecção urinária que não tem repercussão sistêmica, não tem febre, não tem vômito, não tem dor lombar, casos mais leves. E para pielonefrite, casos mais uma infecção urinária alta, eu vou utilizar a ceftriaxona. Aqui, quem talvez seja mais perspicaz percebeu que, peraí, Pedro, então ceftriaxona só tem EV. Então eu vou ter que internar toda a pielonefrite, eu não consigo tratar em casa? Talvez tenha até gente que já teve pielonefrite aqui e já tratou em casa. Aqui como é que funciona, tá? Eu tenho 3 opções que eu posso utilizar a ceftriaxona numa pielonefrite. Eu posso, de fato, internar para realizar EV, e aí quando sair a urocultura, eu vejo se eu consigo, esse paciente tem uma Escherichia coli que é sensível a cipro, aí beleza, você pode trocar, ótimo, vai para casa. Eu tenho a opção de fazer hospital dia, onde o paciente vem, faz antibiótico e vai embora, vem, faz antibiótico e vai embora, isso uma vez ao dia, e aí ali pelo 3º dia a urocultura já está pronta, e se diferenciar eu já consigo direcionar, mesma ideia, né? Então, um paciente mais meio termo, né? Então, paciente grave, interna. Paciente meio termo, ele fica voltando no hospital, é bom que eu olho ele, vejo se ele tá bem, não, tá tudo tranquilo, ótimo. Mas se o paciente vai muito bem, qual que é a alternativa que eu posso utilizar? Eu posso fazer, no momento que eu faço o diagnóstico de pielonefrite, o paciente está na minha frente, eu faço uma dose de antibiótico agora. Por exemplo, a ceftriaxona, faço agora. E aí eu mando ele para casa com uma cipro, por exemplo. Agora, aí tem, pô Pedro, mas você acabou de falar que é melhor não usar cipro. Sim, mas se você tiver acertado, o paciente vai ficar bem. Aí ele vai voltar, vai checar a urocultura e você acertou, cipro vai funcionar para essa pessoa. Mas se você tiver errado esse antibiótico, cipro não funcionar, aqui a ceftriaxona que você fez lá vai conseguir segurar um pouco o processo nesses primeiros 2, 3 dias até a urocultura sair. Pô, Pedro, isso aí tá parecendo coisa de Brasil e isso não parece uma coisa oficial. Uma revisão recente, isso é uma recomendação de fora, justamente para não internar todo o paciente, não é um interesse da literatura em geral, e existe uma revisão de 2018 de pielonefrite do New England que mostrou essa opção. Olha, se você vai liberar com uma coisa que pode ter uma resistência alta na comunidade, libera com uma dose de ceftriaxona antes, que essa dose vai fazer um pouco de efeito até o paciente voltar. Beleza? Por que a gente evita, então, quinolona, né? Então, o primeiro ponto, né, a resistência alta na comunidade para o tratamento empírico. Então, se eu tô cego, não sei ainda qual é a bactéria, usar quinolona, dar um tiro quinolona, talvez não seja tão bom. 2, induz outras bactérias a serem multidroga resistentes, coisa que a gente já falou lá no Staphylo aureus. Então, quinolona faz as outras bactérias ficarem resistentes, até bactéria que ela nem funcionaria. E ela também tem a colite por Clostridioides difficile, que é o Clostridium, né? Essa colite é um problema, aumenta o tempo de internação, existe aumento de mortalidade, então a gente evita infecção por Clostridium a todo custo nos pacientes, principalmente internado, né? Aqui já seria motivo suficiente, mas quinolona está associada à ruptura de tendão.
Então, por exemplo, paciente alta performance, você vai tratar uma mulher que ela vai ter uma adolescente que vai ter uma peneira de futebol em breve e ela tá com infecção urinária. Pô, não vai dar para dar quinolona para ela, porque ela depende da perna dela, do pé dela, e não pode romper tendão, porque vai ser prejudicial, né? Tem mais. Existe aumento de dissecção de aorta associada à quinolona. O FDA lançou um aviso esses dias, uns 2 anos atrás, sobre isso. Tem que tomar cuidado com dissecção de aorta. Então, pacientes com aneurisma não pode. Induz delírio em idoso e ainda faz desglicemia. Pode fazer tanto hiper quanto hiperglicemia. Então, é um antibiótico associado a muitos efeitos adversos. Existe uma tendência de utilizar menos, utilizar só para casos que você perceba assim, não, para esse caso vai ter que ser quinolona. Segundo caso clínico nosso, dando seguimento. Agora uma paciente mais jovem, de 27 anos, ígida, vem novamente ao pronto-socorro. Relata que iniciou com disúria e polastiura há 7 dias e há 3 dias evoluiu com febre do lombar. Então eu tenho sintomas urinários e tenho sintomas sistêmicos, então parece uma pielonefrite. Ela veio no pronto-socorro há 3 dias atrás, no começo do quadro, onde realizou exame de urina, que demonstrou leucócitos acima de 500 mil, mas não pediram urocultura. Aí deram para ela um esquema de ceftriaxona e cipro e mandaram ela para casa, tá? Aí ela retorna, depois de quase 3 dias, voltando febre, ainda tendo febre e continuando todos os sintomas, não melhorando nada. Você fez o esquema que eu te falei, deu antibiótico, deu a ceftriaxona, mandou com cipro, só que você não vai ter urocultura para poder te ajudar aqui, né? Esqueceram de pedir, me pediram só urina 1. E agora, né? Vamos pedir uma tomo de abdômen para ela, para ver se é pielonefrite mesmo? Vamos pedir agora a urocultura e aí a gente vai fazer a ceftriaxona no tal dia, já que falhou. Vamos internar. O paciente não está melhorando, vamos internar, vamos fazer o Tazocin, a piperacilina com o Tazobactam, antibiótico famoso. Que é escalonar aqui. Vamos dar altos socos sintomáticos e falar para ela que faz parte, daqui a pouco deve melhorar. Dá uma pensada. O que vocês fariam nesse caso? Aqui, a gente está diante do mesmo quadro de uma falha da terapia empírica. Comecei a tratar uma pielo, não sei qual é a bactéria e não deu certo. Fiz o diagnóstico certo? Pô, até parece, né? Ela tinha leucocitúria, ela tinha sintomas urinários, parece pielonefrite, não parece ser outra coisa. Tá. Agora vem o destaque para a segunda pergunta. Será que tem alguma complicação? E aqui, pessoal, quando eu estou diante de um quadro onde eu penso que tem alguma complicação, eu tenho que fazer exame de imagem. Pode ser ultrassom, mas o melhor aqui vai ser tomografia. Eu faço tomografia na pielonefrite para buscar a complicação. Eu não faço tomografia para fazer diagnóstico de pielonefrite. O diagnóstico eu faço clínico e com exame de urina. Pronto, está feito o diagnóstico. Agora, eu vou para a tomografia para ver se essa pielo está complicada. Então, eu vou buscar cálculo e vou buscar abscesso. Quando que eu vou atrás? Primeira grande indicação de buscar complicação é no paciente séptico. Se a gente for relembrar o bando da sepse, eu tenho que fazer no primeiro ponto hemoculturas, segundo antibiótico terapia, terceiro eu vou fazer lactatos e exames, quarto vou fazer expansão volêmica, principalmente se o paciente estiver hipotenso ou com lactato aumentado, e o quinto ponto do bando da sepse é começar a nora, se o paciente já estiver muito hipotenso, eu não preciso esperar o volume acabar para ir começar a nora. Isso dá para decorar, isso é o pacotão do bando da sepse. Mas tem uma frase aqui que ela está incompleta. É antibiótico terapia mais controle do foco infeccioso. Não adianta eu fazer só antibiótico e não controlar o foco. Por exemplo, eu estou com uma infecção de corrente sanguínea por causa de um acesso. Não adianta dar antibiótico e não tirar o acesso. Eu estou com uma infecção de corrente sanguínea, eu estou com uma pielonefrite com abscesso. Não adianta, eu vou ter que drenar esse abscesso, porque só antibiótico não vai resolver. Ou eu tenho um cálculo, aí vira um foco fechado, eu tenho que tirar esse cálculo. Então, o controle do foco envolve você ir atrás da imagem para ver se tem algo a mais para ser feito para esse paciente. Diminuição da função renal é uma indicação, principalmente porque abscesso faz redução da taxa de filtração glomerular. Se o paciente tem história de cálculo ou tem uma suspeita, começou com muita dor, tem muita hematúria, talvez valha a pena pedir um exame de imagem aqui. O paciente do nosso caso, que é o que não melhora, você está dando antibiótico, não está melhorando, então refratariedade. E essa revisão que eu tinha mencionado de 2018 de pielonefrite do New England, ele traz essa informação, um pH urinário maior que 7.
Olha a loucura. pH urinário maior que 7 está associado então, o pH mais alcalino está associado à infecção por proteus, que o proteus está associado a cálculo de estruvita, então pode ter cálculo. Eu acho meio brisa, assim, você pensar num para pensar no outro, mas talvez aqui um paciente que você já está meio querendo pedir para tá meio estranho o caso, use esse pH urinário para indicar essa tomo. Beleza? Então, a tomo clássica de um paciente com pielonefrite vai ser o achado do nefrograma estriado, que são essas estrias no rim aqui. Perceba que no rim contralateral, o contraste não mostra essas estrias, né? Então, você aqui conseguiria ver. Mas eu não faço tomo para ver pielo. Eu faço tomo para, como no caso da nossa paciente, ver se tem alguma complicação. Por exemplo, um abscesso. Abscessos maiores que 5 centímetros tem que ser drenados, não vai resolver, beleza? E dá pra ver por que piora a função renal, né? Destrói toda a anatomia do rim, né? Beleza. Então, a nossa paciente parecia o diagnóstico certo, a gente foi atrás de complicação. Se a gente não tivesse achado nenhuma complicação, você ia pensar que errou a bactéria ou tem resistência, e aí a gente vai escalonar o bacilo gram-negativo. Tá na hora de fazer agora a escadinha do bacilo gram-negativo. A coluna de baixo, as infecções mais simples, ceftriaxona, quinolona, Bactrim, gentamicina tá aqui, beleza. Agora, se o paciente não está melhorando, eu começo a pensar em pseudomonas. Aqui eu tenho 3 antibióticos principais para tratar pseudomonas. Eu tenho piperacilino com tazobactam, é chamado de tazocin, cefepime e o ceftazidima. Aqui, a ceftazidima é uma cefalosporina de terceira que nem a ceftriaxona, igual a ceftriaxona, só que aqui ela pega pseudomonas. Essa é a diferença dela, tá? Cipro e levo até conseguem pegar pseudomonas, tá? Mas, num contexto de paciente não melhorando, geralmente a gente não arrisca por aí todos os problemas do quinolona que a gente já falou. A ideia aqui geralmente é passar para esses antibióticos. O paciente não está melhorando, quero escalonar de novo, aqui eu vou pensar em bactérias que têm alguns mecanismos de resistência diferentes. Por exemplo, bactérias ESBL e AMP-C, que é a mesma coisa de MySpace. São mecanismos de resistência das bactérias, que qualquer bacilo gram-negativo pode ter. Principalmente as enterobactérias, né? Klebsiella, Serratia, pode ter. E aí eu vou ter que usar os meus carbapenêmicos. O mais famoso é o meropenem. Meropenem é o mais famoso. E o imipenem pode ser utilizado, ele tem alguns casos de diminuição de limiar convulsivo, mas ainda é utilizado, mas por isso que ele acaba ficando em segundo escalão. E o ertapenem tem um problema que está em vermelho aqui. O erta, ele não pega o antibiótico que eu acabei de falar, pseudomonas. E se eu estou falando de escalonar, geralmente eu preciso cobrir tudo. Então o erta, por mais que ele funcione para bactérias multiresistentes, eu tenho que ter certeza de qual é a bactéria, porque eu não posso correr o risco de ser uma pseudomonas porque não vai pegar. Então, se eu conseguir isolar, não, é uma Klebsiella, beleza. Ah, não, é uma Serratia, beleza, eu posso usar o ertapenem. Agora sim, cara, eu tô tendo escalonar, o paciente não tá melhorando, mas eu não sei qual é a bactéria, porque a cultura não vem positiva. Erta não vai dar para utilizar, beleza? E se tiver resistência aos carbapenêmicos, a gente fala que tem um padrão de resistência de KPC. KPC, por mais que o K de Klebsiella, serve para todas as enterobactérias, então Klebsiella, Serratia, E. coli, tudo quando tem resistência carbapenêmica, a gente chama de KPC, só não vai funcionar nos não fermentadores, né, pseudomonas, acineta, aí é outro mecanismo, mas nas bactérias em geral, bacilo gram-negativo em geral, a gente chama de KPC, e aqui o tratamento padrão hoje, que já tem no Brasil, está sendo utilizado, é a ceftazidima com avibactam, mas em cenários que não tem, até por ser um antibiótico caro, de difícil acesso, você acaba utilizando a polimixina, a micacina, mero dose dobrada, aí vem aquela história do MIC que eu tinha falado lá no começo, talvez valha a pena usar mero aqui mesmo estando resistente, porque é pouco resistente, e aí é um capítulo à parte, uma aula só disso, beleza? Vou para a próxima infecção, tá? Agora eu vou para pulmão e como a gente fez o escalonamento, vai um pouco mais rápido agora, tá? Quando eu falo de pneumonia bacteriana, eu já botei bacteriana para lembrar que tem viral, para lembrar que tem Covid e tudo mais. Eu tô falando que a pneumonia pode ser causada por cocos gram-positivos, aí o clássico aqui é o pneumococo, bacilos gram-negativos, que é o Haemophilus, e tem até uma mistura dos dois, que é o Coccus gram-negativos, que é a Moraxella, tá? Ou pode ser por atípicos, que é uma Legionella, Mycoplasma e a Chlamydia. Esses três aqui, esses de cima, o Haemophilus ou Moraxella, por mais que eles sejam gram-negativos, eles não são tão fortes assim, acaba que os antibióticos em geral, que vou falar agora, cobre eles, então não é um estresse
Eu cobri bacilo gram-negativo nesse paciente, tá? Então, por isso que o bacilo gram-negativo vai ficar um pouquinho menor do que o resto, né? Coloca os gram-positivos, atípico. Aqui, quais são os antibióticos que eu vou utilizar na pneumonia? Paciente que tá ótimo, vai para casa e não tem comorbidade, amoxicilina ou azitromicinazinha, tá ótimo, beleza. Paciente tem condição de alta, mas tem comorbidade, aqui, pessoal, ele tá falando aquela questão do limiar do erro. É um paciente que pode evoluir pior, tô mais preocupado com ele. Então, vamos fazer uma reforçada aqui, vamos tentar cobrir mais coisas? Aí aqui você vai usar o clavulin ou a cefuroxima, e aí um desses dois eu vou associar ao macrolídeo para poder pegar atípico, tá? Ou eu posso usar levofloxacino sozinho, porém, quinolona, blá blá blá. Paciente que vai internar, aqui o padrão é ser um beta-lactâmico, pode ser ceftriaxona, pode ser ampicilina com subactam, acaba com a ceftriaxona, rainha da clínica médica, né? Funciona para pele, funciona para urina, funciona para pulmão, funciona para sistema nervoso central, funciona para barriga, só não vai funcionar bem para osso. Fora isso, ceftriaxona funciona para tudo, né? Então, por isso que a gente acaba vendo tanto, né? E associado o macrolide para poder pegar atípico, né? Esses dados, essas recomendações eu tirei do Guideline de 2019 da Sociedade Torácica Americana e que foi feito junto com a Sociedade de Infecto Americana, tá? Quem quiser dar mais uma olhada, esse Guideline tá muito bom. Vamos para mais um caso? Paciente agora de 56 anos de idade, é um paciente hipertenso, que teve tosse e febre há 8 dias. Há 4 dias ele veio ao pronto-socorro, no qual saiu com uma receita de levofloxacina porque falaram que ele tinha uma pneumonia. E aí, mesma história, nega novos sintomas desde então, não melhorou também, continua com tosse, continua com febre, e aí, só que quando ele chega para você, ele tá relativamente bem. Não tá melhorando, mas tá relativamente bem. Tá com sinais vitais normais e uma ausculta reduzida em ápice esquerdo. Fez esse raio-x, que você meio que entende por que a pessoa interpretou como pneumonia, só que aí, pô, uma coisa em ápice, uma tosse se arrastando. Será que não é tuberculose aqui no Brasil? Foi pensado nisso, coletado o bar, mas veio negativo. Bar de agora, acabou de ser feito, veio negativo. E aí, o que fazer diante desse paciente? Vamos escalonar para taso? Mesma coisa que a gente fez antes, a gente tinha essa opção também, né? Escalonar para taso. Vamos insistir no diagnóstico de tuberculose. Vamos fazer um teste rápido molecular? Vamos internar, porque é uma febre de origem determinada, o paciente não está melhorando. Ou vamos só mudar o antibiótico, vamos tirar a levo, vamos colocar amoxicilina com clavulanato e azitromicina para ver se o paciente dá uma melhorada. Dá um chute, crava, Pedro, eu acho que é esse. Aqui, pessoal, nesse caso, eu preciso trabalhar um conceito, que é o seguinte. Pneumonia que não melhora é um capítulo à parte, é muita coisa para falar, não vou revisar tudo aqui, mas eu preciso falar que a levofloxacino, a quinolona, atrapalha o meu diagnóstico de tuberculose. Então, fiz o diagnóstico certo? Pô, parecia pneumonia. Tinha região, parecia, paciente tem sintomas respiratórios, sintomas infecciosos, tem imagem alterada, parece pneumonia. Será que tem alguma complicação? O raio-x não pareceu ter abscesso, não pareceu ter derrame pleural, às vezes a tomo cai bem aqui, mas será que eu errei a bactéria? E aqui a questão da tuberculose, como eu estava mencionando. O levofloxacino, ele dificulta, então voltando àquele slide, agora o número 8, dificulta o diagnóstico de tuberculose. Qual que é a ideia aqui? O levo, ele é um dos tratamentos para tuberculose. A gente consegue usar na tuberculose já que tem alguns problemas, que não é o nosso esquema padrão RIP, então paciente refratário, paciente que já tem alguma outra efeito adverso que vai ter que trocar, eu posso utilizar levofloxacino. Só que para tratar tuberculose, eu trato com 4 antibióticos. Aqui eu vou estar utilizando só um. Então eu meio que trato e essa meio tratada atrapalha o meu bar de ler e ainda vai dificultar porque vai induzir tuberculose multidroga resistente, tá? Então dificulta o diagnóstico e dificulta o tratamento. Pode ser tuberculose esse caso? Pode. Evita levofloxacino. Eu tinha falado lá atrás, voltando aqui, ó, que o levofloxacino é um caso aqui que eu posso utilizar, mas já que pode ser, se você é alguma coisa, você pensou, putz, cara, esse caso pode ser tuberculose, mas tá mais para pneumonia. Eu vou tratar pneumonia porque pneumonia mata mais rápido que tuberculose. Tuberculose fica um tempo no paciente. Pneumonia, se não fizer nada, vai para sepse. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tratar pneumonia, e aí se ele não melhorar, ele volta. E aí, ele voltando, você pensa, putz, não, peraí, não melhorou, vou pensar em tuberculose.
Então, nesse caso, não use levofloxacina, use os remédios que não vão atrapalhar nem seu diagnóstico, nem seu tratamento, tá? Então aqui, ó, rapidinho, não é febre de origem indeterminada, né? Tem um foco pulmonar. Aqui, se você não estiver melhorando, você vai para broncoscopia, tomografia para ver se tem algum padrão, e talvez até bronco para ver se tem algum fungo, alguma coisa diferente. E alta com clavulina ácida, a princípio, esse paciente era só hipertenso, não era para ter comorbidade, dava para tratar de boa, né? Hipertensão não é uma comorbidade importante aqui para você diminuir seu limiar. Beleza. Mas vamos pensar que o nosso paciente não está melhorando, né? Vamos pensar que o nosso paciente, o problema não é tuberculose, eu quero escalonar. Aqui, você vai acabar escalonando mais ou menos no raciocínio do bacilo gram-negativo. Vai para taso, e se não melhorar, vai para mero, porque os cocos gram-positivos não é para piorar tão importante assim. Talvez valha a pena colocar vanco naqueles pacientes que têm um pouquinho maior de resistência, como eu mencionei. Então, a gente aqui vai usar o conhecimento que a gente já aprendeu na infecção de pele e na infecção de urina. Mas eu não falei de atípico, né? Eu falei pouco de atípico. Então, atípico eu trato com macrolídeos, então azitromicina, claritromicina. Trato com quinolonas, eu trato atípicos. Aqui, principalmente a levo. Cipro, eu até posso usar para o pulmão. Só que cipro eu nunca vou usar no paciente que eu não sei qual é a pneumonia, não tenho a bactéria. Porque cipro não pega pneumococo. Tá? Então, por não pegar o principal causador de pneumonia, eu não uso empírico. Mas se eu sei que a pneumonia é por pseudomonas, como eu falei que cipro pega, até poderia fazer, né? Mas aqui, norfloxacina não vai pegar também os pneumococos, não vai ter uma ação boa no pulmão, e moxifloxacina até posso utilizar. E é uma quinolona um pouquinho mais nova, pega na aeróbio, um pouquinho diferente. E a doxiciclina, que é um antibiótico que é esquecido no Brasil, é muito difícil alguém usar, apesar de muitos locais conseguir utilizar a doxy. Beleza. Vamos para o último síndrome infecciosa, que é intraabdominal. Tentei fazer um intestino aqui, não tinha um desenho bonitinho do intestino, então tentei fazer umas bolas ali, mas meio que deu, né? Deu para entender. Então, infecções intraabdominais. Aqui eu preciso pensar em bacilo gram-negativo, que a gente já falou, é o mesmo escalonamento, é o mesmo padrão, e anaeróbio, que agora é uma coisa nova. Anaeróbio eu trato com clavulin. Por exemplo, mordida de cachorro, tem que pensar na aeróbio, clavulin pega. Clindamicina e metronidazol vão ser os que mais vão entrar no esquema quando eu falo em anaeróbio, mas os antibióticos mais fodões, eles pegam anaeróbio. Taso, carbapenêmico, amicacina, ampicilobactam pega e a quinolona que eu acabei de mencionar pega também. Mas principalmente clinda e metronidazol são quando eu estou pensando em anaeróbio, eu vou colocar clinda e metro, tá? Aqui, entre esses dois, existe uma polêmica, né? O pessoal fala assim, ó, clindamicina tá em cima da metronidazol, porque clindamicina seria acima do diafragma, e metronidazol quando tô pensando em infecções abaixo do diafragma. Por quê? Porque as infecções abaixo do diafragma, infecções abdominais, intraabdominais, eu preciso cobrir o Bacteroides fragilis, que é um anaeróbio que está presente nessas infecções. Aqui eu estou incluindo até infecções de sítio cirúrgico, né? E que a clindamicina não pega tão bem. Aí acaba o metronidazol sendo a primeira escolha. Nas outras, eu vou acabar preferindo clindamicina quando eu penso em cobrir anaeróbio, tá? E aí, principalmente abscesso de pele ou quadros pulmonares que lembram anaeróbio, como, por exemplo, empiema e abscesso pulmonar. Beleza. Aí, ó, para eu falar assim, então beleza, Pedro, como é que eu vou fazer meu esquema? Eu tenho que ter bacilo gram-negativo, aqui o slide da escalonamento do bacilo gram-negativo, e eu tenho que ter anaeróbio. Eu vou fazer uma soma dos dois. Uma soma muito comum é ceftriaxona com metronidazol, porque é intraabdominal. Beleza, vai funcionar. Agora, por exemplo, se é um abscesso pulmonar, ceftriaxona com clinda. Beleza, mas abdominal, cef, metronidazol, tem local que faz cipro e metro, mas o problema da cipro, já mencionei. Agora eu queria marcar um que tá dobrado, isso quer dizer que ele sozinho vai resolver. Tazocin. O Tazocin, se eu fiz taso para infecção abdominal, ele tá cobrindo o bacilo gram-negativo e ele vai cobrir anaeróbio. Pronto, não preciso somar. A prescrição Tazocin com metronidazol não faz sentido. O metronidazol tá sobrando aí, tá? A prescrição meropenem com metronidazol também não faz sentido. Desses antibióticos aqui do segundo escalão, o que faz sentido é o cefepime, tá? Cefepime não cobra anaeróbio. Aí eu vou ter que usar metronidazol. Ceftazidima acaba não utilizando para infecção abdominal, mas se for utilizar, vai ter que usar metronidazol também. Agora o taso,
Carbapenêmico não tem por que usar, porque eles por si só vai cobrir o anaeróbio padrão. Beleza? Último caso clínico. Paciente de 63 anos, antecedente de hipertensão, dislipidemia e diabético, né, o pacotinho completo, esteve internado recentemente para tratamento de diverticulite. Usou ceftriaxona e Clinda. Pô, Pedro, Clinda, beleza, as pessoas erram, não tinha metro, acharam melhor Clinda, beleza. Recebeu alta há 5 dias e falou que estava melhor de sintomas. Pô, aí caso diferente, Pedro. O paciente sempre não melhorava, tá? E agora ela volta com diarreia sanguinolenta, febre, dor abdominal, parece que voltou pior do que estava. Em exames apresenta leucocitose, aumento de PCR. Foi realizada a tomografia para ver como é que estava o divertículo e, de fato, no divertículo não tinha nada, não tinha abscesso, não tinha nada. E agora? Essa opção tinha quase sempre, né? Internar para realizar tasocin. Não é. Coletar coprocultura, pô, será que é uma infecção, uma diarreia agora? Falar para pacientes que são efeitos adversos antibióticos, ó, antibiótico faz diarreia, é normal, isso aí só segura mais um pouquinho que vai passar, ou coletar toxina nas fezes. Quem se ligou já percebe que aqui a clindamicina está de propósito, porque clindamicina é o principal responsável por colite associado a clostridioides difícil, a clostrídio. É uma infecção grave, aumenta a PCR, faz febre, pacientes podem ficar graves, esse quadro é difícil de tratar, pode ficar refratário, é bem chato essa infecção, se espalha no hospital. Um dos motivos de se espalhar no hospital é porque clostrídio não sai no álcool em gel, é só sabão que tira. Então, vê um paciente, passa álcool em gel, vê outro, passa álcool em gel, aqui se pensou em clostrídio, vai ter que fazer água e sabão nesse paciente, tá? E o tratamento aqui vai ser com vancovioral e metronidazol, vancovioral nos casos mais leves ou metronidazol, mas casos mais graves eu posso usar os dois juntos, vancovioral e metronidazol. Aqui, importante esse slide agora, aqui é o momento que faz sentido taso com metronidazol. O taso para barriga, por exemplo, taso para pneumonia, qualquer outra infecção, e o metronidazol para clostridium. Não é para anaeróbio em geral, é para clostridium. Então, só vale a pena associar metronidazol nessas outras infecções se eu estou pensando em clostridio. Se eu estou querendo cobrir o anaeróbio da própria infecção, não faz sentido o metronidazol. Beleza? Então é a única ressalva daquela regra que eu falei ali atrás. Estamos acabando a aula. Eu tenho só mais esse conceito de tempo de antibiótico terapia para falar, tá? Aqui, eu me inspirei, porque assim, é uma angústia, né? Pô, vou dar antibiótico por quanto tempo? Tal. Aqui eu me inspirei nesse Paul Sachs. O Paul Sachs, ele é o editor do New England de infectologia, tem um blog no New England sobre infecto. Ele tem capítulo do Up to Date de infectologia. Ele é editor de uma revista de infecto, que é a OPID, e ela é OFID, e tem até escreve de vez em quando pro Medscape. Então ele é um cara que, assim, ele no Twitter ele é um cara bem carismático, bem gente boa, e ele fez em 2010, coisa que ele referencia até hoje como descobrir o tempo de antibiótico terapia. Ele faz uma brincadeira, que é uma coisa meio mágica, que só pessoas ultra especialistas sabem, e ele dá 6 regras para definir o tempo de antibiótico terapia. Vocês vão ver que ele tá tirando um pouco de sarro aqui. Primeiro, você vai ter que escolher um número múltiplo de 5, por que 5? Porque são os dedos da mão. E 7, porque 7, porque são os dias da semana. O caso é leve, não vai fazer mais de 10 dias ou mais. Então, para ser menos de 10 dias, 5 ou 7 dias. O caso vai precisar internar? Talvez o mínimo seja de 10 dias, um quadro mais grave, você pode deixar de 10 dias. Ele até fala que pneumonia dá para deixar 7 tranquilo, mas um caso muito grave, talvez você deixe 10 dias aí, porque é um múltiplo de 5. Beleza. Paciente não está melhor no final do tratamento, você pode estender a terapia por mais 5 ou 7 dias. A infecção envolve osso, uma osteomielite, ou válvula cardíaca, uma endocardite, aí você vai fazer 4 semanas, múltiplo de 7, mas a regra, no mínimo 4, mas a regra é fazer umas 6 semanas, múltiplo de 7. O que você não pode fazer 5, porque é múltiplo de 5 e de 7, e não pode, é um ou outro. Tá tirando sarro. E 6, a melhor regra é nunca trate por 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 ou 13 dias, porque é um número muito estranho. Não, fica estranho tratar por 8 dias, então arredonda para múltiplos de 5 ou 7. Toda essa brincadeira
é porque não existe um consenso. A ideia é cada vez mais reduzir o número de antibióticos. Todo ano sai artigo falando sobre reduzir o tempo de antibiótico terapia, mas cada infecção tem o seu, isso é uma coisa que vale a pena sempre checar na hora. Mas como regra geral, infecções leves, 5 a 7 vai dar certo. Beleza? Pessoal, eu não consegui falar o que dá para falar de antibiótico terapia. Eu dei um geralzão, algumas bases, mas são coisas que vocês vão aprofundar e vão resgatar. Tem muita coisa para falar de antibiótico terapia, tem várias situações diferentes, não tem como eu falar de tudo, mas é só para dar um básico. Para seguir, pô, Pedro, agora estou diante de um cenário que eu não sabia. Eu utilizo o Sanford Guide, que é tem um aplicativo, tem PDFs aí, que você consegue utilizar ele, e ele é bem direto, assim. O aplicativo ele é excelente. Você bota o nome da bactéria, ele fala tudo que trata, como trata, tempo que trata, então ele é muito prático. E eu utilizo muito o UpToDate também para me ajudar a definir algumas coisas, principalmente cenários que estão difíceis. Eu aprendo muito em rede social também, né? Utilizando as redes sociais de maneira direita, você consegue aprender bastante. Por exemplo, o TDC, né, que é o podcast que eu faço parte, que tem Instagram, que tem Twitter, a gente volta e meia tá informando coisas sobre antibiótico terapia lá. Por exemplo, tem essa infecção diferente, Burkholderia, uma infecção totalmente atípica, que eu não conheci na faculdade e que volta e meia dá problema no paciente que está muito tempo internado. A gente fez uma thread sobre isso no Twitter. Aqui tem um post recente no Instagram que a gente fala sobre o problema da cipro na cistite, tá? E com isso vocês vão aprendendo e consolidando o conhecimento de vocês conforme vocês vão vendo os casos também, tá? Pessoal, muito obrigado aqui pela oportunidade de dar essa aula para vocês. Meu e-mail é esse, Twitter, Instagram, se quiser mandar mensagem, ficou com dúvida, manda. As dúvidas que eu não souber, que talvez seja até a maioria, a gente vai atrás, descobre junto, e é bom que eu aprendo também, então não se acanhem. E tem as redes sociais do Tá de Clinicagem. A gente é um podcast que fala bastante coisa de clínica médica, é de graça em vários agregadores, tem Spotify, tem na Apple. Eu uso o Google Podcast porque eu acho melhor, mas mania minha. A Amazon lançou agregador também de podcast. Então, você consegue baixar de graça, tem vários assuntos diferentes, e a gente vai lançar o episódio 100 hoje à noite. Então, tem muita coisa diferente e vai ter muita coisa ainda pela frente. Vale a pena ouvir aí para você ocupar o seu tempo ali quando você está indo ali a pé ali até o FSM naquele caminhozinho, beleza? E tem as nossas redes sociais aí para aprender junto com a gente. Fechou. Desculpa aí o passar da hora, acho que eu passei um pouquinho. Pedro, muito obrigada pela tua palestra, foi muito boa, muito completa mesmo, inclusive respondeu várias das perguntas que a gente recebeu aqui. Mas o pessoal participou bastante, então tem algumas perguntinhas aqui pra ti. Vamos lá. Primeira pergunta que mandaram aqui. Pedro, o que tu considera que a gente não pode sair da faculdade sem saber em relação à antibiótico terapia? Eu ia parar a pergunta no meio. O que você pode sair da faculdade sem saber? Na minha opinião, você não pode sair da faculdade sem saber ACLS e intubação. Eu não intubei na faculdade, não intubei ninguém, tá? Eu fui intubar só na residência, mas você precisa saber pelo menos a teoria da intubação, tá? ACLS e intubação, é o tipo de coisa que tem que sair da faculdade, porque não dá tempo de pensar. O resto dá tempo, pessoal. Tô diante da pneumonia, para um pouco, pesquisa, e aí você vai criando vários mecanismos assim que você consegue utilizar. Você pode falar para o paciente, olha, deixa eu checar a dose aqui para você, baseado para ver se a dose está certa, aí você dá uma pesquisada. Ou você, eu tive preceptor não vou falar onde, né, que aí eu vou comprometer, mas tive preceptor aí na faculdade, que ele saía da sala e falava assim, ó, eu vou ver se tem uma amostra grátis para você. Aí ele saía da sala, checava no celular o que tinha que fazer e voltava. É tudo ferramentas. Porque esses antibióticos, tudo dá tempo de checar. Putz, mas qual que é o antibiótico mesmo para pneumonia? Pronto, você checa e vai lembrar a dose, vai lembrar o tempo, vai dar tudo certo usando os aplicativos. Eu acho que assim, a primeira escolha, falando agora de antibiótico terapia, eu acho que a primeira escolha é importante saber. Primeira escolha, decora primeira escolha para celulite, beleza. Primeira escolha para pneumonia é esse. Primeira escolha para pielo é esse. E aí com essa primeira escolha, o resto, você vai adquirindo conhecimento conforme o tempo, tá? Acho que é isso. Acho que principalmente a primeira escolha aí, que tem algumas coisas nos slides. Não, muito bom. Segunda pergunta. Pedro, antibiótico terapia no contexto da COVID é eficaz?
Não, assim, então vamos lá. Então, essa pergunta ela é quase malandra, porque é o seguinte, antibiótico terapia não trata Covid, todo mundo sabe. Vírus não se trata com antibiótico. Eu trabalho numa UTI coronavírus segunda e terça-feira, a quase totalidade dos pacientes utilizaram azitromicina para tentar tratar Covid e não adiantou, né? Não, no caso, né? Não na UTI. Mas a questão da antibiótico terapia é porque no contexto de SARA grave, é recomendado fazer antibiótico terapia na dúvida se tem uma pneumonia secundária. Então eu estou falando de casos de UTI. Casos de UTI, pacientes que estão idealmente intubados, né? Mas pelo menos o paciente que está em máscara não inalante, paciente que está com suporte de oxigênio muito alto, esse talvez mereça antibiótico terapia na ideia do limiar do erro. Cara, eu não posso errar, esse paciente está muito grave. Se tiver uma pneumonia junto com o coronavírus, pode ser fatal para ele, porque ele já tem pouco parênquima, né? Então, você trata nessa ideia, tá? Agora, casos leves, caso que vai para casa, você não precisa usar antibiótico, porque o meu limiar de erro é grande. Se esse paciente não melhorar, ele vai voltar e aí eu posso fazer antibiótico terapia. E casos moderados, que são os pacientes que estão só com catéter, aqui é um ponto de dúvida. Aqui não tem claro quando faz, quando não faz. A ideia do cara que está no catéter tranquilo é não fazer. Mas o paciente imunossuprimido, poxa, talvez valha a pena. O paciente que o catéter está aumentando muito rápido, já está indo para máscara, talvez valha a pena. Mas aqui não tem muito respaldo, porque o COVID aumenta a proteína C reativa, faz leucocitose, aumenta até procalcito, a COVID pode aumentar, que é um exame bem mais específico, né? Então, é muito difícil você excluir, mas, como regra geral, casos graves na UTI, críticos, intubados, por exemplo, ou um suporte de oxigênio muito alto, parece valer a pena no contexto de SARA em geral, que a gente já sabia pré-COVID, já fazia assim. Por exemplo, influenza faz isso e a gente dá antibiótico na influenza. Tá no Ministério da Saúde, o manual de 2016, usar antibiótico terapia nesses casos graves, nessa lógica de você ter o limiar baixo. Casos leves que estão em casa, não precisa. Casos moderados que estão com O2, tranquilo, mas bem, dúvida, mais provável que não, mas aqui você entende se alguém começar, né? Perfeito, Pedro. A próxima pergunta é bem curiosa. Ela diz assim: Pedro, o senhor acha que o modo como os antibióticos são comercializados no Brasil contribui para a automedicação indevida? Essa pergunta tem muito a ver com o fato de que em outros países a medicação ela é comercializada de forma exatamente a quantidade de cápsulas que o paciente precisa. E no nosso caso, muitas vezes o paciente compra uma medicação com uma caixa que vai sobrar medicação, daqui a pouco dá ali pro vizinho, dá pro amigo que passa mal, e a gente acaba sempre tendo um pouco de medicação em casa, né? Assim, é lógico, não tem dúvida, né? Essa pergunta ela tá certa de cara, né? Não tem como negar. Mas isso é regra para todos, né? Você consegue extrapolar isso para outros cenários. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não consegue comprar um Dazetrona sem necessidade, né? Sem ter isso contado na receita. Mas eu digo assim, consegue utilizar? Porque é muito comum você ver a paciente assim, eu usei o Rivotril do meu marido, eu não estava muito bem, comecei a usar a sertralina da minha irmã. Então isso aí dá para extrapolar para vários cenários, né? Então, antibiótico a barreira da receita já é grande, acho que não pode ignorar isso. Isso é uma coisa que não existia antes, né? Foi uma coisa desse milênio, você obrigar receita, então já é. Mas, de fato, a troca entre pessoas existe, né? E um problema que eu acho até maior nesse cenário, assim, é um problema grande, mas um outro problema grande também nesse cenário é quando você trata um quadro infeccioso sem antibiótico, porque o paciente não vai no hospital, mas vai na farmácia. Um exemplo clássico disso é a infecção urinária, que ao invés de ter ido no hospital pegar receita de antibiótico para infecção urinária, foi na farmácia e pegou o pirídio, que é a fexofenidina, que vai ser fexofenizadina, não lembro não, é o pirídio, né, todo mundo lembra, que é um analgésico vesical. Ele não é antibiótico, o paciente não vai melhorar com ele. É comum você ver casos de paciente que tinha um quadro de cistite, usou o pirídio para melhorar, não melhora, e aí acaba eventualmente evoluindo para pielonefrite por via ascendente e chegando mais grave, né, se tivesse vindo direto para o hospital. Então, um outro problema nesse sentido, acho que tudo passa por conscientização da população, né? Então, acho que, mas de fato, voltando à pergunta, tem toda a razão, isso contribui, mas não só na antibiótico terapia.
Nossa, é muito, muito boa a resposta. Inclusive, me senti acolhida no exemplo do período. É muito bom. Pedro, mais uma pergunta. Na Bora. pediatria, se usa bastante gentamicina. A Tá. incidência de efeitos adversos renais é menor nas crianças ou isso é para evitar resistência a outros antibióticos? Aí eu vou ter que falar que com muito orgulho eu não sei essa resposta, porque pediatria tá passando, tá? A última criança que eu atendi foi no Hospital do Exército, tá em Santa Maria, quando eu fiz exército. Então, eu não tenho mais eu não tenho mais rotina de estudar essa parte pediátrica. Mas sobre a gentamicina em si, lembrar que ela reduz a nefrotoxicidade quando é utilizado uma vez ao dia, né? Antes se utilizava 2, 3 vezes ao dia a genta. Quando você concentra esse antibiótico, isso funciona para a amicacina também, né? O outro aminoglicosídeo, você diminui um pouco a incidência. E uma outra coisa que diminui a incidência é você não usar por longos períodos, né? Porque é uma toxicidade cumulativa. Conforme você vai usando por muito tempo, aumenta as chances de nefro e ototoxicidade. Um truque sobre a ototoxicidade do aminoglicosídeo é que ela demora para aparecer. O paciente ele pode ter parado de usar amicacina, não é que nem a nefrotoxicidade, pior o rir na hora, né? Ela pode parar, foi para casa e semanas depois começar a apresentar, por exemplo, tontura. E aí é difícil você fazer o link que a sua tontura é causada pelo aminoglicosídeo que você usou na internação de 2 semanas atrás, né? Então é uma curiosidade. Mas assim, na pediatria, o porquê se usa, eu não vou saber responder. Aí eu prefiro nem chutar para não falar bobagem. Mas aí fica aí com um pouquinho mais sobre genta, já que não falei muito sobre genta na aula. Não, tranquilo. A próxima pergunta é: se eu inicio um tratamento com antibiótico para um paciente antes de receber o resultado da cultura, e quando eu percebo a bactéria presente é resistente ao antibiótico que eu estou usando, mas o paciente tem melhora clínica, eu sigo usando ou eu mudo o tratamento? Excelente pergunta. Cara, essa pergunta é muito, muito boa. Muito boa. Vamos lá. É bem comum isso, tá? Principalmente naqueles mecanismos. Eu vou voltar um slide aqui, tá? Rapidão, ó. É muito comum isso aqui acontecer, ó. É lá na escolamento do bacilo gram-negativo. Aqui, ó. É muito comum isso aqui acontecer. O paciente, ele começou um ceftriaxona ou usou um taso, e aí quando você viu, ele aparece na cultura assim, ó. Klebsiella com mecanismo ISBL. Se o paciente estiver em melhora, segue o baile, vai fazer o mesmo antibiótico terapia e ponto final. Ele está em melhora, a clínica vai ser soberana. Mas se não tiver, tá na hora de escalonar. Então é uma coisa que te incomoda, você fica de olho, mas não precisa mudar a antibiótico terapia porque o paciente está em melhora, tá? Rapidinho, sobre antibiótico e cultura. Existe recomendação de você, num quadro de sepsis, esperar no máximo 45 minutos para começar o antibiótico, para dar tempo da cultura ser colhida. Ah, a cultura fica lá no laboratório, corre lá para pegar, blá, blá, blá. Então, essas coisas, espera 45, não pode esperar no máximo 45 minutos. Vai demorar mais de 1 hora para coletar cultura, você começa o antibiótico logo, porque o antibiótico tem que ser feito na primeira hora, é a melhor das evidências do bando da sepse, né? Mas aqui guia pela clínica. Paciente em melhora vai seguir. Uma coisa mais sobre essa dúvida. Paciente, ó, vamos imaginar que eu dei tiro de canhão. Eu comecei meropenem e aí sai uma coisa que é sensível a ceftriaxona. Os dias que foi feito, e sensível a tudo, os dias de meropenem, e aí então você vai escalonar para ceftriaxona, porque você não precisa dar um tiro de canhão, você vai ser uma coisa específica, e os dias que você utilizou de mero vai contar no tempo total. Então, se ele usou 3 dias de mero, a cultura saiu e você passou para ceftriaxona, ele já está em D4 de ceftriaxona. É como se já está contando já, os 3 dias contou. Que é diferente do contrário. Se eu estava utilizando ceftriaxona e tive que escalonar, não pegou. Não pegou. Aí a ceftriaxona não funcionou, o D0, D1 vai ser no meropenem, né? Quando mudou. D0, D1, rapidão, D0, D1. D0 é se você não conseguiu fazer todas as doses do antibiótico no mesmo dia. Se você conseguiu fazer todas as doses do antibiótico no mesmo dia, é D1. Por exemplo, a amicacina é dose única, então é sempre D1. No dia que fez a amicacina, é D1. Agora, a Tazocin é de 6 em 6 horas. A primeira dose entrou às 6 da tarde, é D0. Porque você não fez as 4 doses no mesmo dia, tá? Eu acho que a última pergunta tem muito a ver com a de cima, né? Com a última. A gente tem bastante pergunta aqui. Mas a última pergunta para encerrar seria se eu iniciar com um antibiótico mais potente e depois reduzir para outro, que a bactéria tenha sensibilidade, não há possibilidade de criar resistência ao mais potente?
Não, a mecanismo de resistência vai acontecer porque se você continuar, se você não descalonar, existe possibilidade? Existe. Mas a mecanismo de resistência está muito associado a tempo de antibiótico. O antibiótico fica mais tempo do que necessário e principalmente antibiótico de amplo espectro. É por isso a recomendação de descalonar. Ah, Pedro, mas ainda assim vai existir? Ainda assim vai existir. Existe como eu falei, a gente está trazendo já bactérias resistentes de casa, sem uso de antibiótico. E a gente não sabe exatamente por que esse mecanismo, mas se truca até um pouco sobre o grau de contaminação de antibiótico nos alimentos que a gente usa, se não é isso que está ocorrendo, blá blá blá. Mas de qualquer forma, vai existir um risco. Então, por isso que depende do cenário. Se você der um tiro de campo porque o paciente está grave, beleza, é um risco que você vai correr. Contanto que você reduza o mais rápido possível e se possível, né? Muito obrigada, Pedro, pela resposta das dúvidas do pessoal. O pessoal gostou bastante da palestra, foi maravilhosa. A gente fica muito feliz e grato pela tua presença aqui, pelo teu retorno, né, de forma virtual na UFSM. Muito obrigada, Velos, pela tua presença no nosso evento. Foi um prazer. Eu que agradeço, gente, de verdade. Eu fiquei muito feliz com o convite. Estou aberto a novos convites aí de outros eventos, ligas, qualquer coisa assim. É só mandar que eu fico muito feliz aí e a gente prepara algo. Beleza?